dando início a mais uma aula, né? Essa semana nós teremos o feriado justamente na quarta-feira, dia 28, que é o dia do funcionário público. Mas para que a gente não atrapalhe os nossos conteúdos, nós vamos deixar esse vídeo, certo? Que vai estar a explicação, né? Um resumo do que já foi dito na aula passada, nos vídeos, e a resolução da atividade. Para hoje, nós iremos trabalhar o modernismo, a segunda geração, porque o modernismo, didaticamente, ele é dividido em 3 partes, primeira, segunda e terceira geração, porque é um período bem extenso e cada uma tem características próprias. Na segunda geração, a gente ainda vai dividir em 2 partes. Agora a gente vai trabalhar com a prosa e mais na frente, nós vamos trabalhar com a poesia e mais na frente com a prosa. Pode passar, Osleite. Então, pode passar. A segunda fase do modernismo. Para que a gente possa entender realmente nessa parte do modernismo, a gente tem que falar um pouco sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo nesse período no Brasil e no mundo? O período da segunda geração, da segunda fase, ele abrange desde a década de 30 até a primeira metade dos anos 40, né? Então, também é chamada como o período de 30. Então, caracteriza-se por mudanças profundas no cenário nacional, decorrente de transformações políticas internas e de fatores externos, tanto do Brasil como fora. Entre eles, é importante a gente citar a queda da Bolsa de Nova York, que aconteceu em 1929. Por que isso é importante? Porque fez cair assustadoramente o preço do café, né? Que era o principal produto de exportação do nosso país, o que causou uma ruína econômica de uma boa parte da elite, né? Das pessoas ricas. Além disso, nós tivemos a ascensão, ou seja, uma elevação de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932, já era tentando derrubar esse governo provisório de Getúlio Vargas. Nós tivemos a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que o que ela garantia? Garantia ao governo a repressão de qualquer atividade que fosse considerada subversivas, ou seja, qualquer ideia que fosse revolucionária, que fosse contra o governo, não podia acontecer. Então, nós tivemos a implantação do Estado Novo, que foi quando Getúlio Vargas ele começou em si a sua ditadura. Nós tivemos censura nos meios de comunicação. E, além disso, a gente deve lembrar do fascismo de Benito Mussolini, na Itália, que aconteceu de 1922 a 1943, e a invasão de Hitler à Polônia, né, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu aqui que, para se mostrar qualquer coisa, né, nos meios de comunicação, era complicado. Então, foi preciso ter uma maturidade. Na segunda fase, que foi entre 1930 e 1945, a poesia modernista alargou seus horizontes temáticos e consolidou-se graças às conquistas de seus percussores. A segunda geração foi marcada pelo amadurecimento e pela ruptura com a fase polêmica, né, lá das primeiras manifestações. A poesia continuou adotando verso livre, mas resgatou também formas como o soneto ou o marginal, sem que fosse necessariamente um retorno às estéticas do passado, tão questionadas, né, lá na Semana de Arte Moderna. Quanto à temática da poesia modernista da segunda geração, podemos observar a preocupação dos poetas não apenas com a abordagem do cotidiano, bastante denotada naquilo que alguns estudiosos chamaram de momento poético. Mas também a gente começa a ver que aqui na segunda fase eles trabalham também com os problemas sociais e históricos. Nós temos alguns principais autores, não significa que esses autores foram só eles na segunda geração, mas esses são o que nós
trabalhamos aqui nas nossas atividades. Nós temos Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Carlos Drummond de Andrade, que foi aquele que deu o marco inicial com a obra Alguma Poesia em 1930. Bem, gente, boa tarde. É mais um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos aqui com esses dois grandes professores aqui das linguagens, professor Joniel e professora Ana Jorge, tá certo? E eu aqui, quem vos fala, professora Disleide. Gente, como a Ana Jorge já bem apresentou para você aí o que foi o modernismo aí, essa grande aí produção literária da segunda fase do modernismo no Brasil aí, conhecida aí como Geração de 30, tá certo? E que teve aí como marco aí a questão da poesia, do romance, tá certo? E aí nós vamos falar aqui da primeira parte, que é a poesia, nossos principais poetas aí, sempre encabeçados aí na poesia por Murilo Mendes, Jorge de Lima, como a Ana Jorge apresentou, Carlos Drummond, Cecília e Vinícius. E ninguém mais, ninguém menos, e tão menos importante aí, tá certo? Um grande poeta, tá certo? Um grande representante, contribuidor aí do nosso modernismo brasileiro, ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius de Moraes. Nós vemos aí um dos mais renomados poetas, tá certo? Romancistas, aqui do modernismo brasileiro. E nessa primeira fase, nós vamos falar aqui de quem foi aí esse grande poeta aí, que além de escritor renomado aí, Vinícius também ele se destacou, como acabei de apresentar para vocês, na poesia de 30, tá certo? Que começou aí por volta a partir da segunda semana aí, do modernismo e do início do modernismo, né, que é a Semana de Arte Moderna aí, que nós tivemos aí como precursor aí o Carlos Drummond de Andrade. Então aí ele também foi um dos precursores também da bossa nova no Brasil, a questão da música. Então ele não foi só escritor, mas ele poeta. Ele também aí foi compositor. Ele falava, um dos seus temas aí mais recorrentes era a questão do sensualismo erótico, o amor, os prazeres da carne são sempre destacados aí na sua poesia. Em sua obra, ele fala muito da questão da felicidade, da infelicidade, da alegria, da tristeza, certo? Então ele fala muito disso. Então uma dessas características do Vinícius era justamente a questão aí de trazer aí na sua poesia, como poeta, traços simbolistas, a questão da musicalidade, pelo fato também dele ser estudioso aí da música, certo? A questão do amor era um dos temas recorrentes, o tédio, a morte, a questão da espiritualidade humana, tá certo? Então ele apresentava uma infinidade aí de temas, de características. A sua relação amorosa aí com a questão das luzes e das sombras, os seus encantamentos e desilusões, transformou aí um dos mais constantes temas desse poeta, tá certo? Como também aconteceu com a nossa próxima aí, escritora, no caso da Cecília, tá certo? Seus sonetos, ele escrevia também sonetos, tá certo? A questão da lírica amorosa, ele dialogava muito aí com a questão da tradição clássica do nosso escritor, que nós vimos lá no início do nosso período literário, Luís Vaz de Camões, tá certo? Que é um poeta português. E ele fala também da questão emotiva, sentimental, da delicadeza sensorial, erótica, e através de suas inúmeras obras que atravessam até a questão da mitologia grega. E, sobretudo, musical. Nós temos aí algumas obras, vocês podem verem aí uma delas que se destaca,
O Caminho para a Distância, de 1933, tá certo? Que fala de a questão da distância, desse amor, da desilusão. E quem nunca ouviu falar aí de uma das suas obras aí, que é muito conhecida, que é Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Então, ele fala muito disso, de amor, de uma mistura aí de sentimentos. Temos aí a segunda fase, como eu já expliquei, a questão da sensualidade, da celebração da mulher, as temáticas social e a participação da bossa nova, com a questão dos poemas, das músicas cantadas por ele. E aí nós vamos para a nossa próxima autora e escritora. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, da Cecília Meirelles. Em sua obra é caracterizada principalmente a reflexão filosófica, a musicalidade nos versos. Entre os seus temas mais utilizados está a transitoriedade das coisas, a efemeridade da vida e a fugacidade do tempo. Que é isso? É a gente, né, saber que o tempo passa e que as pessoas vão embora. Talvez isso seja parte, né, do que ela viveu. Ela foi uma filha, né? Seus pais tiveram 4 filhos. Dos 4 filhos, apenas ela sobreviveu. O seu pai morreu antes do nascimento e a mãe dela faleceu, ela ainda era muito criança, né? Então, ela traz essa reflexão sobre a vida nas suas poesias. Ela é considerada neossimbolista. Neo significa algo que é novo, né? Mas por que ela é considerada retomando alguns aspectos simbolistas? Porque ela tem uma subjetividade, né? Ela ainda demora, não fala de primeira, logo na cara o que ela quer dizer. Ela vai dando aspectos para que o leitor ele possa identificar o que está falando. Ela também tratava daquilo que é finito, em detrimento àquilo que realmente fica. Então, as lembranças é o que realmente fica. E as pessoas, elas têm um final, né? Ela é considerada a principal voz feminina da poesia brasileira. Faz aí muita diferença, né? Ela fazer parte. A gente vai ver que daqui dos autores da segunda geração, ela vai ser a única mulher que a gente vai citar aqui como os principais. Ela escreveu muitas obras. Dentre as principais, a gente tem A Viagem, que foi em 1939, Vaga Música, que foi em 1942, Mar Absoluto, que foi em 1945, mas ela também se destacou como cronista e também escreveu literatura infantil. Uma das obras dela, que é de literatura infantil, é Isto ou Aquilo. Foi em 1964, mas ela carregava em si ainda as suas características. E na nossa atividade, tem um fragmento. Eu vou só colocar aqui maior na minha tela para ler para vocês. Eu coloquei a obra completa aí, mas aí a gente vai ler o fragmento do texto Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada, pelas águas, pelas folhas. Tudo bolhas, que vem de fundas piscinas, de ilusionismo, mais nada. Então, é só um trechinho, né, dessa poesia, está no livro Poesias Completas. E a pergunta é: que traço de estilo fortemente presente nos textos de Cecília Meirelles contribui para a criação do tom imaterial, evanescente, que caracteriza o fragmento, justifica? Então, o que a gente vê aqui de estilos dela? Tem as repetições sonoras, né? Quando ela diz assim que a vida só é possível reinventada.
campinas, passeie a mão dourada, pelas águas, pelas folhas. Então, tem o som do P que está se repetindo. Então, lembrando, as aliterações é quando a gente tem a repetição de sons, né, de consoantes, no caso, do P. Então, nós vamos para o nosso próximo autor. Meu parceiro Joniel, é contigo. Então, pessoal, meninas, boa tarde, né? E dizer que é um prazer sempre a gente estar junto aqui, fazendo com que, né, o conhecimento possa chegar, né, até aos alunos, né? E também o interessante dessas aulas é que a gente aprende demais uns com os outros. Né? Que aula maravilhosa é essa, né? A gente aprende muito. Então vamos lá para o Murilo Mendes, aí outro autor aí bem conhecido dessa escola, né? As temáticas que o Murilo Mendes, eu acho que eu não liguei o microfone. Desculpa, eu tinha deixado o microfone desligado. Então a gente vai tratar aqui do Murilo Mendes, outro autor bem conhecido dentro da literatura brasileira, né, no modernismo. E a gente vê aí uma das principais temáticas dentro da sua poesia era o olhar irreverente dos primeiros modernistas. Ou seja, Murilo Mendes, ele não, quando eu me deparo com a palavra irreverente, né, de cara eu já entendo que irreverente é algo que se sobressai, que se desvia, né, do que é reverente. Então, o Murilo Mendes ele não respeitava, né, algumas ideologias dos primeiros modernistas. A verdade é essa. E nós temos aí outras temáticas que o Murilo Mendes trabalhou, que foi a recuperação de textos do quinhentismo. A gente vê que o quinhentismo, eu não posso dizer que o quinhentismo foi uma escola literária, porque até mesmo não foi, né? Mas o quinhentismo foi uma época vivenciada principalmente pelos colonizadores, que vieram de Portugal para fazer essa colonização no Brasil. Então, o Murilo Mendes ele pegou alguns dos textos do quinhentismo e colocou dentro, né, de suas obras como ênfase, em relação ao patriotismo, à questão do índio que foi ovacionado dentro do quinhentismo. A tendência religiosa como consolo para a existência humana. Você vê que nos poemas, se você for observar, a gente identifica dentro de algumas obras, uma tendência, algo de forma exacerbada, colocando a religião como consolo, para a existência da sociedade, né, da humanidade. E as influências surrealistas. A gente sabe que o surrealismo ele foi um movimento artístico francês, mas que teve nessa época algumas influências, e os escritores brasileiros eles eram muito tendenciosos à literatura europeia. Claro que como colônia nessa época já não era mais, mas como nós herdamos muitas podemos dizer, muitas raízes europeias de cultura, então os escritores eles também, né, se embasavam muito, eram tendenciosos a escrever, colocar em suas obras algo do tipo surrealista, né? Que se a gente for observar qual o sentido da palavra surrealista, o surrealismo, a gente entende que é uma expressão de pensamento, né, pelo qual, de maneira espontânea, o escritor ele usava de forma automática nas suas obras. Então é basicamente isso, são as raízes temáticas que o Murilo Mendes ele utilizava em suas obras. A gente vai para outro escritor, eu não sei se tem um trecho aí do Murilo Mendes que é pré-história.
Esse trecho ele diz o seguinte, ó, mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou. Para mim, para ninguém, cair no álbum de retratos. Ele usou, pessoal, aí vocês que estão aí do lado da telinha, vocês sabem que o eufemismo era uma característica de algumas escolas literárias. Era uma característica de alguns escritores. Então aqui entra um eufemismo muito exacerbado nesse poema, nesse trecho desse poema, né, Ana Jorge e o Disleide. Porque se você for ver, quando ele diz assim, ó, cansada de tom de som, equilibrou-se no azul, está se referindo ao céu. De tonta, não mais olhou. Então, ela, com certeza, quando ela não mais olhou, significa dizer que subentende ou infere-se no poema que ela passou dessa para uma melhor, utilizando outro eufemismo, né? Para mim e para ninguém cair no álbum de retratos. Então, só restou a saudade, só restou a sua imagem no retrato. Foi isso que Murilo Mendes, na obra Pré-História, ele quis dizer. Certo? Olha aí nosso professor de língua portuguesa aí dando um show aí de conhecimento aí sobre mais um autor modernista. Gente, isso é maravilhoso falar de modernismo. Me deixa arrepiada, porque assim, pra mim, tá certo? É um dos períodos da literatura brasileira que eu mais me encanto, tá certo? A questão aí de temas, a forma como eles abordavam aí a literatura, os temas aí mais diversos. E é esse período aqui da literatura onde nós vamos trabalhar diversos temas, desde o romance regionalista, o romance urbano, tá certo? De temas sociais. Nós vamos agora atingir a nossa sociedade, nós vamos falar de algo que realmente interessa aos nossos leitores, ao nosso público. Então, como nós vimos aí Vinícius de Moraes, entre outros, e como o nosso colega bem apresentou aí, Murilo Mendes, nós vamos também agora ter um outro personagem aqui desse período muito importante, tá certo? Que é o nosso autor Jorge de Lima. Ele vai tratar de vários temas, gente. Ele vai ser consagrado aqui um dos poetas aí que vai trabalhar de temas sociais. Então ele vai trabalhar de multiplicidade de temas. A questão do negro, a desvalorização do negro, o preconceito do negro, a questão da sociedade. Ele vai trazer à tona outro tema que da crença, o Deus, vai tratar de infância, tá certo? Então, é um autor aqui que nós vamos trabalhar com diversas características e bem voltado aqui para a nossa realidade, tá certo? Nesse momento aqui da literatura brasileira, Jorge de Lima, como eu já expliquei, ele é um poeta e também romancista, tá certo? Que vai falar aqui, mesmo tendo uma formação acadêmica totalmente diferenciada das letras, ele é formado em medicina, tá certo? Ele tinha aqui ele se reunia com vários intelectuais da época, tá certo? Entre eles, ninguém menos, ninguém mais do que Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Imagine aí o poder que esse cara tinha, olha só com quem ele se reunia, entendeu? Então, ele, juntamente aí, com esses autores e formado na medicina, sua iniciação na literatura ele foi marcada justamente por essa influência que ele tinha, por essa amizade, tá certo? E ele tem aí uma influência parnasiana, tá certo? O que lhe rendeu aí até um título aí bem conhecido de como príncipe dos poetas alagoanos, tá certo? Já que ele era aqui do Nordeste, tá certo? Então, mais tarde, ele vem aí também falar de temas sociais. Seu primeiro livro que ele publicou, que recebeu o nome de Nono Alexandrino, ele é formado em sonetos, tá certo? E
várias evidências. Para você ver, ele, mais tarde, ele foi também chamado de poeta negro, porque ele tratava disso nas suas obras, sempre a questão aí do negro, aí da desvalorização. Ele buscava sempre aí as memórias da sua infância, as imagens que ele tinha dos engenhos, do sofrimento dos negros, tá certo? Porque a questão aí também do escravo, já que ele era filho aí de negro, gente. Ele nasceu aí na cidade aí de Palmares, tá certo? Ele foi pintor, desenhista, instrutor, tá certo? Se formou assim em medicina, como diz a vocês. Então ele falava muito aí dessa questão do negro. E, como eu vinha falando para vocês, no modernismo, ele deu entrada aqui no modernismo justamente aí com a preocupação de assumir alguns temas, algumas temáticas sociais, que pode bem ser explicado no contexto que ele viveu, né? 1929, 1930, a questão da bolsa, da queda de bolsa de valores em Nova York, a questão da Revolução de 30, tá certo? Que terminou aí com o Estado Novo de Getúlio Vargas. E ele assume algumas posturas, a questão da poesia social, em que a questão da vida dos negros que foram escravizadas era um dos temas. Ele vai falar também da poesia religiosa, como eu falei, a questão aqui de Deus, a questão aí pautada sempre no cristianismo sertanejo, nas crenças. E das suas poesias mais famosas é justamente O Mundo do Menino Impossível, onde ele publicou em 1925, ou seja, pouco antes da segunda fase do modernismo. Vamos ter Poemas, de 1927, Tempos de Eternidade, em 1935, que nesse livro ele teve a parceria do nosso grande escritor aqui, Murilo Mendes. Vamos ter 4 Poemas Negros, em 1937, ou seja, 3 anos mais tarde, quando ele dá início ao modernismo de segunda geração. Poemas Negros, que foi esse que consagrou ele. E também uma grande obra, e talvez uma das suas mais importantes, que é a Invenção de Orfeu, em 1952, que é uma epopeia aí, que fala aí de muitos temas. Vamos ter também outros temas que ele trabalhou a questão. Nesse poema, livro, O Negro, ele foi publicado em 47, e ele fala da vida dos africanos trazidos como escravos para o Brasil. Temos aí, nesse livro, se destaca a importância do negro para a formação de um novo ser, sempre marcado aí pelas suas origens, a questão étnica, diversas dos brasileiros. E nós temos aqui uma passagenzinha, como vocês podem ver aí, é uma das obras dele, que ele diz o seguinte: quando te aproxima do mundo, mira cego, sinto a sarça de Deus arder, o circo sobre mim. Então 1000 demônios nômades fogem nos últimos barcos, e as planuras desertas se ondulam voluptuosas. Quando, porém, te afasta, os homens se combatem entre ranger os dentes. A vida se torna um museu de pássaros espalhados e de corações estanques dentro de vitrinas poetas. Infelizes crianças que nasceram em bordéis escondem-se atrás dos móveis, com medo dos homens bêbados. Paira no ar um cheiro de mulher recém-poluída. Passam aviadores desmemoriados em cadeiras de rodas. Vêem-se tanques transformados em gaiolas de pássaros e submarinos apodrecendo em salmoura de suor. Aqui, nesse trecho que eu acabei de ler, a gente pode perceber todos os temas que ele trabalhava. A questão aqui dos negros, a questão das crianças. Ele denuncia várias facetas sociais quando ele diz que as crianças sofrem, se escondem aí com medo dos bêbados, são filhos aí de prostitutas, nasceram em bordéis, ou seja, são filhos de prostitutas. Então ele denuncia aí
a questão da prostituição, certo? A questão das crianças serem criadas em locais inapropriados. Quando ele fala que paira em um cheiro de mulher recém-poluída, ou seja, da prostituição, passam aviadores desmomerizados em cadeiras de roda. Ele fala justamente das guerras, porque nós tínhamos saído de um período pós-guerra. Ele vai falar também aí dos submarinos apodrecendo em salmouras de suor. Ele fala aqui da questão dos negros que morriam quando eram trazidos nos navios negreiros, certo? Ele fala de guerra, ele fala de sofrimento, ele fala de dor. Então ele denuncia aí as mazelas sociais. Então ele é bem crítico, certo? Ele fala muito desses temas. E é um dos grandes romancistas aqui também e poeta do nosso modernismo. Vamos para o próximo. Pronto, então a gente vai dar continuidade aqui falando do Carlos Drummond de Andrade, esse poeta, escritor, jornalista, cronista, contista, ele que é de Itabira, Minas Gerais, mas fez a história, a maior parte da história dele foi no Rio de Janeiro. Não é à toa que na praia de Copacabana tem uma estátua, né, desse grande poeta que foi tido, Ana Jorge e o Disleide, como o pensador, o poeta pensador. E no século XX, interessante de Carlos Drummond de Andrade, que no século XX a gente vê que nessa época ele foi um dos maiores, podemos até dizer que foi o maior poeta, né, em termos de escritor, foi o Carlos Drummond de Andrade. Ele foi reconhecido como um dos maiores poetas do século XX, influenciador. Então, falar de Carlos Drummond de Andrade é muito fácil, porque o cara se garantiu, né? Nas suas temáticas, nos seus poemas, a multiplicidade de temas. Olha, ele falava sobre autoconhecimento. Por exemplo, aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele foi repetindo. Se você for ver a reflexão que esse poema nos traz como valor, sentido de vida, de reflexão, é muito interessante. Então, nas suas temáticas, ele trabalhava a questão do autoconhecimento, falava muito nos seus poemas do passado. Se você for folhear os poemas do Carlos Drummond, ele falava muito de passado. Família, ele sempre falava de família. Amor, amigos. Há um poema que eu acho muito bonito do Carlos Drummond de Andrade, que é Não Deixe o Amor Passar. Ele disse uma certa feita, esse poema ele é bem extenso, mas eu vou citar só a primeira estrofe. Você é aluno que está nos assistindo aí. Ele diz assim, quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, presta atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, e aí ele vai apresentando de forma gradativa esse poema falando de amor. Então é muito interessante. Se você for olhar, quando a Ana Jorge perguntou qual é o escritor que você gostaria de falar, eu fui logo dizendo, bota Carlos Drummond de Andrade, porque eu sou apaixonado por esse poeta. Ele é muito bom. Então os poemas dele são muito, como é que nós podemos dizer? São poemas bastante atuais. Você vê que ele já morreu há mais de talvez umas duas ou três, acho que 3 décadas, mas os poemas dele são muito atuais ainda. Família, ele falava muito nos seus poemas da realidade social. E do jeito que ele falava dessa realidade social, hoje nós estamos vivenciando a mesma forma que ele falava, da mesma forma há 30 anos atrás, é o que nós vivenciamos até hoje, nos dias atuais. Então isso é muito interessante. É por isso que eu sou apaixonado pela literatura. E também falava da questão do cotidiano. Então, ele usava uma variedade formal nos seus poemas. Então, é por isso que é sempre bom a gente rejuvenescer. Não a questão de ter que fazer um novo poeta Carlos Drummond, mas sempre reler os seus poemas. Acho que
acredito que tinha alguma obra dele aí que eu vi, se a Ana Jorge quiser passar. Pronto, temos aí dois poemas, tem um fragmento do Nosso Tempo, né, quando ele diz: o poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com as suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar e destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Ele faz uma crítica ao ser humano, né, ao ser humano na sociedade, na sociedade atual, né? Ele apresenta uma realidade. Você vê que esse poema é de muito tempo atrás, mas se você for ver o valor que ele tem até hoje, é enorme. Aí ele faz, a gente vê lá em cima, a política literária, a Manuel Bandeira, ele escreve, né, a Manuel Bandeira. O poeta municipal ele vai fazendo de forma gradativa também. O poeta municipal discute com o poeta estadual, aí o estadual discute com o federal. E eu sei que no final ele diz: enquanto isso acontece, o poeta federal, ele tira ouro do nariz. Ele faz uma crítica aí nesse poema. Então, assim, eu não vou falar muito porque a gente não tem tempo, infelizmente. Né? Se fosse uma aula presencial, seria tão legal, mas como é remota, assim, a gente não tem tempo para estar falando, estar explanando, o que a gente tem de melhor de um poeta como o Carlos Drummond de Andrade. Essa era a minha contribuição, espero que tenha ajudado. E eu já de antemão vou dizer logo para vocês, eu aprendi muito com essa aula com vocês. Então, gente, só para lembrar, né, nós temos alguns avisos que são importantes. Esse vídeo, ele é importante porque esse conteúdo vai ser o conteúdo que vai ser cobrado no trabalho bimestral do quarto bimestre. E aí, amanhã,